O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco.
Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Isso agora com música nova, tudo novo. A única coisa velha aqui é de Milson Melo mesmo, né? Todas, tá bom, Satanás? Baixa um pouquinho mais. Baixa mais um pouquinho. Aí tá bom. Beleza, no ponto aqui, o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga para 4009-6001 para marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia está oferecendo Saúde em Foco com André Peps. Tá legal? Quer melhorar a sua performance? Quer aumentar a sua imunidade? Propocaps. Isso, vitaminas de A a Z e as própolis verde e vermelha. Ah, André, mas eu não quero tomar um suplemento vitamínico, eu quero emagrecer. Então, Propofit para você ficar fitness, você vai encontrar aqui na Farmácia Permanente. Aliás, na farmácia permanente mesmo, é aqui em frente à Praça Lions. Você vai encontrar aqui nessa loja, tem estacionamento gratuito para você. Para lá, ou então você liga para 99158-8419. 99158-8419 é o telefone direto da Propovida para você comprar lá em qualquer cartão e parcelar a sua compra. O desafio é o seguinte: se Propocaps ou Propofit não fizerem o efeito que se propõe a fazer, a Propovida devolve o seu dinheiro. O que é que você está esperando para ir lá comprar, hein? Pois é, já comprei a minha, já está aqui na tela aqui e já está aqui também em cima da mesa. Doutor, aqui um abraço aqui pro meu querido Reinaldo, isso, meu querido Reinaldo, contador, que está aqui ouvindo aqui e acompanhando a gente pelo NN Play. Muito obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Muito obrigado pela parceria de sempre. Tô aqui com o doutor Aquiles Lima, levou falta aqui algumas sextas-feiras, né? Mas depois, cuidado para não ser reprovado por falta, né? Aqui, mas aqui a gente não reprova não, a gente dá um jeitinho, vai para recuperação, mas não. Doutor Aquiles, boa tarde. Boa tarde, gente da rádio, pessoal que tá acompanhando a gente pelo NN Play e pela rádio. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, André, para que a gente possa informar a nossa população, aos nossos pacientes, por que não? E a todo ouvinte da rádio que possa nos acompanhar também e convocar mais amigos para que possam se informar sobre saúde. E a gente tem que colocar a saúde também como moda, né? Já Bacana. Que tanta coisa tá ruim, entra como moda, vamos colocar a saúde também como moda. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Caio, que está vendo e ouvindo a gente aqui pelo nosso canal NN Play no YouTube. O Caio é titular aqui da Oral Sim Implantes, que está chegando em Anapirá com uma empresa conceituadíssima Brasil afora e que está chegando aqui. Brevemente vai estar com a gente aqui no Saúde em Foco, ainda não, Caio? Então um grande abraço para você, muito obrigado, sucesso, Deus abençoe e traga muita prosperidade para a Oral Sim aqui na nossa cidade, tá? Um abraço para você. Doutor, você escolheu aqui um negócio aqui que eu nunca ouvi falar na vida, né? Porque eu sou leigo, mas síndrome do desfiladeiro torácico. Quando a gente tá aí na tela, síndrome do desfiladeiro torácico. Desfiladeiro, eu só conheço aquele negócio que é de ladeira abaixo, né? Que o cara joga o Edmilson Melo lá no carro de mão e ele sai e só para quando chega lá no poste. É por aí. É por aí. Mas eu queria saber por que essa doença tem esse nome, síndrome do desfiladeiro torácico, e o que é? E por que isso é um assunto da cirurgia vascular? Vamos lá. Por que acontece? A síndrome do desfiladeiro é uma compressão, um aperto das estruturas que vão para o braço. Estruturas essas que eu vou dizer são estruturas vasculares e nervosas. Certo. Que exatamente. Quem está no NN Play acompanha a figura. Que se quiser dividir a tela, Marco Aurélio, fica à vontade aí para dividir a tela. Entenda, esses nervos eles vão descer da coluna até o braço, que é um plexo, é um conjunto de nervos que vai se juntar e vai descer desde a coluna do pescoço até inervar o braço inteiro e também levar o sangue e trazer o sangue do braço inteiro. Então, porque desfiladeiro, ele desce realmente, literalmente, do pescoço até o braço, até o final. Ah, então tá explicado aí. Então, desfiladeiro torácico, ele é uma compressão dessas estruturas que passam por esse local no pescoço e no tórax. Então, esse feixe, tanto de vaso quanto de nervo, pode ser comprimido não apenas nesse local que está na foto, quem está acompanhando, mas da clavícula, desse osso que tem no tórax da gente, não apenas aí, mas também pode ser comprimido no pescoço mesmo, entre dois músculos, entre os músculos escalenos que ficam no pescoço.
E essa compressão, quando ela ocorre, o paciente tem alguns sintomas que vão deixá-lo incomodado, com certeza. Entre eles, por exemplo, pode dar dor. E aí o paciente não entende por que ela está com dor na mão, ou dor no braço inteiro, se ela não bateu, não caiu. E aí, por conta disso, eles procuram também, às vezes procuram, porque também tem sintomas vasculares, né? E o vascular também acompanha esse tipo de problema. Certo. Outra coisa, por exemplo, às vezes a gente dorme numa posição e essa posição, por exemplo, quem dorme como eu, que dorme de todas as posições, menos aquela virada para cima, como o cara tivesse morto. Sim. Aquela ali, eu não durmo naquela posição ali por vários motivos. O primeiro é que se eu dormir naquela posição eu ronco, né? É o primeiro motivo, né? Mas eu ia dizer um negócio, mas não posso dizer não. Eu não posso não. Não diga isso. Não vou dizer não. Não digo não. Deixa para lá não, porque se eu disser dá divórcio. Então deixa para lá. Esqueça. A Morena tá ouvindo aí. Esqueça. Então é o seguinte, eu durmo de lado, certo, né? Do lado dos dois lados, do esquerdo e do direito. Durmo de conchinha comigo mesmo, para ninguém se mexer e ninguém me acordar, né? Mas, doutor, às vezes eu percebo que nessa de dormir de lado, certo, claro que você tá dormindo em cima do braço. Isso. Né? Isso. Eu ia dizer outra coisa também, mas melhor não dizer não. Aí você dorme aqui, ó, nessa posição aqui, certo, tá quietinho aqui, você tá comprimindo o braço aqui. Exatamente. Né? Minha pergunta é, às vezes você acorda, aí você diz assim, eita, minha mão tá formigando e tá dormente aqui. Isso é por conta dessa compressão. Outra coisa, esse problema, né? A síndrome do desfiladeiro torácico, ele pode promover essa sensação mesmo sem você fazer essa compressão em cima do braço? É uma pergunta interessante também, que eu estava estudando o tema e digo, opa, isso aqui é muito parecido com algumas coisas que algumas pessoas podem sentir. Exatamente. Para você ter uma ideia, o diagnóstico dessa doença nem sempre é muito fácil, André, porque ela se confunde com muita coisa. Por exemplo, coisas osteomusculares, do tipo, quem tem um bursite pode ter dor no braço. Sim. E necessariamente não precisa ter a síndrome do desfiladeiro para ter isso. Sim. Isso que você falou foi muito espetacular, essa pergunta, André, porque, por exemplo, o nervo ele vai desde a coluna do pescoço, desce pela axila, entra no braço e ele vem até os dedos. Então, nesse trajeto ele pode ser comprimido, ele pode ser machucado ou ele pode ser imprensado, bem como os vasos sanguíneos também. Uhum. Então, dependendo da posição que você fique para dormir, por exemplo, se você dorme em cima do braço, então pode existir uma compressão desse nervo imediatamente naquele local. Dependendo da compressão e do tempo que se faça naquele local, você também comprime os vasos sanguíneos que vão para aquele local. Então, quando você retira a pressão, que é quando você muda de posição, se você passou muito tempo naquele local, você fez um estímulo de parada de irrigação. De irrigação naquele local, que depois, quando vai voltar a circulação normalmente, sem a compressão, você sente esse tipo de formigamento e também sente por conta da compressão do nervo que você fez naquele local. Ou seja, você tanto está comprimindo o nervo como está impedindo de sangue para aquela terminação, que no caso é a mão. Exatamente. Aí depois quando volta... Ele até pode ir, mas quando ele vai voltar também ele está comprimido. A veia é mais molinha e aí ela fica mais fácil de você comprimir. Então a veia sente mais essa compressão do que a artéria, mas como essa compressão que você faz, com a posição que você fica, também comprime o nervo, com o tempo que você volta, algumas pessoas, dependendo do tempo que passaram comprimindo naquele local, pode sentir a mão até mais fraca, André. Ele sente a mão como se fosse uma perda de força. Entendi. Como se fosse um anestésico temporário. Temporário. Né? Você não sente muito a mão. Exatamente. Aí depois, aos poucos, vai voltando até realmente se restabelecer totalmente. Quando vai fazendo esse movimento aqui também vai melhorando, porque vai irrigando mais as terminações, né? Exatamente. Tá. Então, tem mais de um ponto que você pode ter compressão, por exemplo, do nervo ulnar, por exemplo, que é um nervo que irriga também, um nervo que também inerva toda uma parte da mão e dos dedos, e também passa tanto na parte do punho quanto na parte do cotovelo. Aquele famoso choquinho que você leva quando você bate. Aquele choque é horrível, né, rapaz? Então, você pode ter compressão nesses locais também, André. Ou por exemplo, foi uma pancada forte que você levou ali e a cicatriz dentro que criou, chama fibrose, ela acabou imprensando aquele nervo que passa no cotovelo. E aí, de repente, o paciente começa a sentir, por exemplo, um formigamento naquele local,
e necessariamente ele não vai ser portador da síndrome do desfiladeiro, mas ele vai ter um sintoma bem parecido com os pacientes que possuem essa síndrome do desfiladeiro, entendeu? Então, muita coisa parece, muitos sintomas parecem com os sintomas também dessa enfermidade, e aí nem sempre é diagnosticado. Às vezes o paciente é diagnosticado como outro tipo de problema, mas ele tem essa síndrome. Perfeito. Você pode participar pelo 99639-8389. Estamos ao vivo aqui. O WhatsApp é da NN 99639-8389. Está na tela do NN Play. Um abraço ao meu querido Sandro Amorim. Está na capital alagoana e ligado aqui, ouvindo e vendo a gente aqui pelo NN Play. Sandro Amorim, muito obrigado. Um grande abraço. Meu amigo Fagner Meraldo, doutora Paula Salles. Né? Potência psicológica, doutor Cicinho Barbosa, né? Todo mundo ouvindo a gente aqui, vendo a gente pelo NN Play. Muito obrigado pela audiência. Doutor, agora, o diagnóstico é clínico ou ele tem algum exame que possa diagnosticar aí a questão da síndrome do desfiladeiro torácico? Beleza. Na suspeição, quando o médico suspeita que pode acontecer a síndrome do desfiladeiro, porque ele basicamente, André, o médico vai diagnosticar clinicamente e vai solicitar alguns exames de imagem também, para ajudar no diagnóstico também diferencial. No que isso vai ajudar então? Porque eu posso pedir exames simples, posso, mas inicialmente o diagnóstico é clínico. O médico ele tem que suspeitar, de acordo com a história que o paciente conta. Por exemplo, André, a maior parte das queixas serão de compressão nervosa. Mais de 90% é de compressão nervosa. Então, o paciente, a grande maioria das vezes, me reclama: doutor, tem uma dormência na minha mão, tem uma dormência no meu braço, no antebraço, por exemplo. Da metade do antebraço para frente está tudo dormente. E isso vem e vai, às vezes fica quase o dia todo, e o paciente refere isso. A maioria das vezes é dessa forma. A minoria das vezes é quando tem sintomas vasculares. Por quê? E aí esse paciente que vai cair no consultório do vascular. Quando existe, por exemplo, a mão ficando roxa. Do nada, o paciente não teve nenhum tipo de pancada, de trauma, e a mão, os dedos ficam roxos. Então, naquele local, ou naquele momento, o paciente, dependendo da posição que ele fique, ou que ele faça algum esforço, principalmente esforços que demandem pegar algum peso, né, em altura, e aí ele vai dar esse sintoma, principalmente vascular e neurológico também. Então, baseado na suspeita clínica, o médico solicita alguns exames, tipo radiografia de tórax. É interessante ele pedir. Por quê? Porque às vezes nós nascemos, André, com uma costela a mais. Com uma costela a mais. E aí vai comprimir. Exatamente. Essa costela ela vai estar na parte alta do tórax, e ela fica com um aspecto meio angulada. Ela fica mais angulada do que o normal. Acaba que ela diminui o espaço por onde vão passar os vasos e nervos por aquele local ali, causando uma compressão, e o paciente começa a ter esse tipo de sintoma. Então, o raio-x é importante, pode ser pedido, um exame simples. A tomografia pode ser pedida, a ressonância também desse local, para que a gente analise, inclusive ressonância, por exemplo, com contraste, mas o ultrassom também pode ser pedido para tentar diagnosticar alguma compressão externa que possa estar causando esse tipo de problema. Inclusive, por exemplo, quem tem hérnia de disco pode ter sintomas neurológicos sem ser síndrome do desfiladeiro. Então, por isso, a tomografia e a ressonância também da coluna é uma boa alternativa para que se faça esse diagnóstico. Mas, normalmente, esse diagnóstico é clínico e é ajudado com o exame de imagem. Perfeito. Tem mensagem aí pelo 99639, telefone, ouvinte, que está o telefone ao vivo. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, André. Aqui é o Zé Leite de Gaga dos Cajuzinhos, André. Pois não, amigo. André, é o seguinte, eu não sei se o tema de hoje é um tema assim, eu quero falar assim, porque a minha mãe, ela tem um problema que ela está inchando os pés. Às vezes ela sente uma dormência, os pés inchados. De noite ela vai dormir, aí quando é de manhã está desinchado. Depois, quando ela começa a andar dentro de casa, já é a senhora de 80 anos, ela tem osteoporose. Eu queria perguntar aí para o médico, que você explica para mim,
Se a osteoporose, qual é o sintoma dela? Quando a pessoa tem muito tempo dela, se ela dá inchação nos pés da pessoa, nas pernas. Ok. Tá certo, meu querido. Tá bom. Eu vou trazer a resposta aqui no ar, viu? Tá ok. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos que moram aqui no Olho d'Água dos Casuzinhas, né? Que moram em todas as partes aqui de Arapiraca, o bairro Primavera, Cacimbas, enfim, todos ali que não, aquela região ali, né? Que é muito abençoada ali, tem um visual belíssimo, cara. Ali, sim. Né? Você olha ali e vê aquelas montanhas, aquelas planícies, aqueles planaltos ali, né? Coisa bacana, muito, muito bacana de ver. Eu gosto da minha cidade quando você tá ali que vê aquelas fazendinhas, com aquelas as ovelhinhas ali, né? Dá aquela saudade de fazenda que eu nunca tive, não tenho vontade, mas acho bonito quem tem e quem cuida, né não? Então, muito obrigado. Doutor Aquiles, ele tá falando o seguinte, a mãezinha dele, do ouvinte, ela tem um problema que ela fica com os pés inchados. Certo. Durante o dia, pelo que eu entendi, né? Isso. Quando ela vai dormir, desincha tudo. No outro dia, quando ela acorda, os pés incham de novo. O que é que pode estar acontecendo? Ele falou a respeito de osteoporose também. Sim. Perguntou se a osteoporose pode dar isso. Não. A osteoporose é uma diminuição da consistência do osso. Diminui a quantidade de cálcio e o osso começa a ficar fraco. Entende? Aí, às vezes, ela pode sentir mais dor na perna por conta disso. Porém, o inchaço na perna pode se dever tanto à circulação das veias quanto à circulação de líquido. E aí uma coisa que ele deve evitar é, por exemplo, se a mãe dele é ativa, se ela tem 80 anos e consegue andar pela casa, isso ajuda a diminuir o edema. Mas se a mãe dele, por exemplo, não anda muito, se fica mais tempo parada, sentada, né, em algum local assim da casa, ou cadeira, ou sofá, mas que fica muito tempo parada, sentada, a quantidade de líquido da perna da gente pode se depositar nesse local. Isso acontece da mesma forma como quem viaja muito tempo de ônibus e chega no destino da viagem sem ter levantado nenhuma vez. Vai inchar a perna também. No caso dela, que tem 80 anos, pode acontecer nessa situação. Dela ficar parada muito tempo, sentada, que pode acontecer, ou da circulação dela das veias também não está funcionando bem. E isso pode gerar um pouco de edema na perna também. Tá certo? Então, o que pode estar acontecendo é isso. E, provavelmente ela está ficando muito tempo na mesma posição, sentada, e está inchando as pernas. No final do dia, geralmente é pior. Mas isso tem tratamento, sim. Perfeito. Então é só procurar. No final do programa a gente vai falar aqui os telefones do doutor Aquiles. Ele atende também, no Sindicato Rural, tá? No Sindicato Rural de Arapiraca, irmão, que fica aqui perto da Concatedral, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade. Todo mundo sabe onde é que fica o Sindicato Rural aqui, de segunda a quinta. Ele atende lá no Sindicato Rural, pela manhã e tarde, né, doutor? Manhã, segunda e quinta, quinta o dia todo e segunda-feira de manhã. Pronto, quinta o dia todo e segunda-feira de manhã, de segunda a quinta, né? Segunda e quinta. Segunda e quinta, segunda pela manhã e na quinta-feira o dia todo. Pronto, muito bem, atende aqui no Comercial Metropolitano também. No final da entrevista a gente vai falar os telefones, mas ele atende lá no Sindicato Rural. Então procura ajuda para a mãezinha, que com certeza ele vai tratar bem da sua mãezinha, tá bom, meu querido? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Coronel Pantaleão, que tá ouvindo a gente lá em Olivença. Terra boa, retada, rapaz. É o seguinte, viu, Coronel? Deixa eu te mandar aqui. Tem uma coisa que tá pronta, eu vou pedir pro Marco Aurélio colocar no ar, né? Uma parceria aí com André Felipe Imóveis Selecionados. Olha aí o que é que tá pronto para você, Coronel, aqui, para você vir buscar em Arapiraca. A gente esteve junto aí na véspera do feriado, foi bacana, reunimos as nossas famílias, um grande amigo, um amigo de infância. E olha, Coronel, o que é que tá na tela que tá pronto para você esperando? Menos os acessórios, viu? Mas aí, veja só, o que é que o Marco Aurélio vai colocar na tela aí para você ficar com vontade de vir para Arapiraca de uma vez, né? Então, olha aí, rapaz, olha aí. Dá para você? Rapaz. Olha aí. Coronel Pantaleão Ferro. Tá aí. Tá quase na mão, viu? Tá chegando hoje no finalzinho da tarde. É outro patamar. É outro patamar, né, não? É outro patamar, Coronel, né? Então, ele deve estar vendo aqui. Bom, é o seguinte, a gente vai pro intervalo comercial. O assunto é síndrome do desfiladeiro torácico, um problema que acontece aqui nessa parte aqui, né? Como se fosse perto da bursa. A gente já falou de bursite aqui, que é a inflamação tem um negocinho aqui, rapaz, que é por isso que se chama de bursa. Tá aí na tela esse músculo, né? É perto da clavícula ali, o desfiladeiro, né?
torácico pela área comprimida ali, fica fazendo pressão ali, deve causar. Tem dor isso aí? Tem dor. Um dos sintomas que o paciente refere, pela parte neurológica mesmo, é dor. Pelo estímulo do nervo, pela compressão do nervo. E aí a dor se irradia para o braço todo. Pode ser, além de dor, dormência também. Dormência na mão, dormência nos dedos e dor. Às vezes uma dor que o paciente não entende. Se ele não teve nenhuma pancada, nenhum trauma, por que eu estou sentindo dor no braço? Sim. Entendeu? E ele fica sem entender. E é uma dor que realmente limita o paciente, principalmente, por exemplo, quando ele for pegar alguma coisa alta ou pesada, que precise fazer uma extensão maior do braço, uma altura maior para pegar algum peso. Levantar. Exatamente. E aí ele vai sentir... Vai sentir aqui. Exatamente. E aí ele vai sentir dor no braço. Dor, e às vezes quando tem sintomas vasculares, mudança da cor da mão, da cor dos dedos, entendeu? E aí é isso que o paciente vai sentir e mais vai incomodar ele. Alteração em algumas taxas nos exames de sangue, por exemplo, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, gordura no sangue, né? Pode também provocar esse sintoma aí e ele confundir com a síndrome do desfiladeiro torácico? Alguns pacientes, por exemplo, é mais raro nos braços, mas pacientes que têm diabetes, pode ter essa dormência nas mãos também, necessariamente não tão intensa quanto a compressão desse nervo, que acontece na síndrome do desfiladeiro. Certo. Mas eles podem apresentar esses sintomas com glicoses altas, né? Não controlados, diabetes não controlados, mas a hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia, geralmente isso não altera muito não. Ok, muito bem. O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, 4009-6001. Você liga para marcar suas consultas e exames nessa que é uma referência nacional e internacional em nosso estado aqui em saúde. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Pepes. E eu quero dar uma dica para você, aumentar sua imunidade com Propocaps. Isso, vitaminas de A a Z, própolis vermelha e verde, acelera o metabolismo, equilibra o açúcar no sangue, melhora a sua saúde, melhora até a sua pressão arterial. Eu quero emagrecer, André, então compra Propofit, você vai encontrar aqui na farmácia permanente aqui da Praça Lions. Isso, as embalagens estão na tela aqui do NN Play. Você pode comprar também pelo telefone DDD 82 991588419. O desafio é o seguinte: se Propocaps ou Propofit não fizerem o efeito que se dispõe a fazer, a Propovida devolve o seu dinheiro. Desafio feito aí, eu já estou fazendo o meu, estou me dando muito bem. Se der bem você também, tome Propocaps ou Propofit, à venda aqui na permanente da Praça Lions. Intervalo, a gente volta já. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
bem, tô falando aqui da musiquinha nova, né, rapaz? Que bacana, que legal, né? Roupagem aqui na NN, no ritmo. Olha, eu quero lembrar pra você que amanhã, na Jeep Day, no dia 22, que é amanhã, o Happy Hour é aqui na Jeep Radar. Isso mesmo. Vai lá. Não, rapaz, é hoje. Né? O Happy Hour é hoje, mano. Né? Eu trocando as bolas aqui. Hoje, aí na Jeep Radar, eu vou lá tomar um Golsgoro lá. É o seguinte, o dia Happy Hour é na Jeep Radar. Aproveite e faça um test drive para viver a experiência Jeep. O Darilo, viu? O Satanás. O Darilo me liberou para levar alguém da rádio. Você vai estar trabalhando, né? Nos jogos aqui, né? Não é? Então tá, para você também. Eu vou botar, um dia eu coloco isso no ar. Viu? É o seguinte, o Jeep Day, no dia de hoje, sexta-feira, o Happy Hour é na Jeep Radar. Aproveite e faça um test drive para viver a experiência Jeep, tá? Que fica aqui na Avenida Governador Simeão Laminha Filho, 195, ao lado ali do corredor. É o corredor JCF. Ali tem a Jeep Radar, né? Ali também tem a Fiat, que é a nossa... Como é, rapaz, o nome ali? Na JCF Motors, tem a Kia Motors, porque só tem empresa do grupo JCF, tá todo mundo pertinho ali. Você não compra um carro ali se não quiser, né? Tem a JCF Motors, que é a nossa patrocinadora aqui também, com a Caoa Cherry, isso mesmo, lá 5 anos de garantia, com os carros fantásticos. Você tem a Kia Motors, né? Você tem a Jeep Radar e você tem a nossa Radar aqui, né? Então passa lá na Fiat Radar, tá bom? Então tá todo mundo convidado aí para fazer esse Happy Hour a partir das 17 horas. Você dá uma passada lá e dá uma voltinha lá nesses super carros da Jeep Radar, os mais queridinhos do Brasil. Estou conversando com o Dr. Aquiles Lima. O tema é Síndrome do Desfiladeiro Torácico. Ana Paula Salles diz assim: cheguei 12h29, está 29 minutos atrasada, levou falta, não levou? Não. Na primeira aula. Na primeira aula? Na primeira aula. Não sei quando... desconto. Dá um descontozinho, né? Muito bem. Então, doutor, síndrome do desfiladeiro torácico. Tá bom. Diagnosticado o paciente no consultório. E agora vamos lá para a questão do tratamento. O que é que faz isso? Isso pode voltar? Tratado pode voltar? O tratamento é cirúrgico? O tratamento é clínico? Remédios convencionais, anti-inflamatórios? Enfim, como é que trata o paciente com síndrome do desfiladeiro torácico? O tratamento disso, André, dessa enfermidade nem sempre é muito fácil fazer, porque às vezes você não consegue regredir todos os sintomas que o paciente relata para você. Por exemplo, pode ser clínico? Pode. Se não houver uma queixa muito importante com relação às dores ou dormências ou perda de força, que pode existir também, às vezes o paciente pode se beneficiar com analgésicos quando ele tiver essa dor, ou com alguns medicamentos que são utilizados para poder diminuir a dor neuropática, que a gente chama, que é uma dor por compressão ou estímulo nervoso. Então, alguns medicamentos clínicos podem diminuir os sintomas disso. Porém, isso, como eu disse, se forem sintomas leves, são possíveis de tratamento clínico. Porém, os sintomas mais graves, que são dores maiores, eles têm que ser interrompidos, às vezes, por procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, essa costela que eu falei pra você que às vezes a gente nasce com ela, uma costela a mais, uma costela acessória. Eu tava pensando, porque vai pra cima, né, rapaz? Por que não vai pra baixo? Né? Porque tem que ir pra cima pra provocar esse negócio. Exatamente. Às vezes é preciso ou abrir um espaço naquele local, no osso, tirar um pedaço do osso para que não haja mais compressão naquele local. Ou, dependendo da compressão, se for no músculo, entre os músculos, pronto, aí local onde colocou a compressão óssea, às vezes é preciso retirar um pedaço daquele osso para que não haja mais aquela compressão naquele local. Se houver a compressão do feixe vasculonervoso entre os músculos escalenos, às vezes, André, é necessário tirar um pedaço do músculo. É verdade, eu sei que você fez um olhar assim meio assustado, mas com certeza. Mas isso é verdade. Se houver uma compressão a ponto de impedir até que o paciente faça as coisas básicas dentro de casa, ou trabalhe, prejudica o paciente nesse nível, então é importante que se faça alguma coisa cirurgicamente para poder combater a compressão do feixe vasculonervoso, dos vasos e dos nervos. Às vezes o paciente realmente melhora
100%, André. Quando se te retira aquela causa de compressão, geralmente ela melhora 100%. Só que nem sempre você consegue tirar toda a compressão, a depender do local onde está havendo a compressão, você não consegue tirar a estrutura. Entendeu? E aí, às vezes, a gente tenta fazer o máximo que for possível com relação à parte cirúrgica, de retirada da localização que estiver comprimindo o feixe vascular nervoso, para que o paciente volte a ter o mínimo de sintoma. Ou melhor, passe a ter o mínimo de sintoma e não o máximo, porque quando o paciente tem realmente uma compressão importante vascular-nervosa, ela não consegue, literalmente, André, realizar trabalhos que precisem estender o braço, ou pegar coisas altas, ou pegar peso, às vezes, que realmente a dor existe tanto da parte nervosa quanto da parte vascular. Tá. Ana Paula tá rindo aqui, dizendo que levou falta na primeira hora, ela tá rindo aqui. Chega mais cedo. Às vezes. Doutor, é o seguinte, a gente pode interpretar a síndrome do distiladero torácico como uma inflamação ou é uma lesão? E se for, qual é a diferença entre inflamação e lesão? Certo. Não vai haver uma lesão no vaso, ele não vai lesionar. Lesionar é danificar aquele vaso sanguíneo ou aquele nervo. Tá. Ele não vai danificar. Então a lesão não vai acontecer. Como o nervo é uma coisa que se estimula, ele tem um estímulo, vai haver mais um estímulo exacerbado, um estímulo aumentado. É como se todas as vezes que houvesse um movimento do paciente, dependendo do tipo de movimento que ele vai fazer, geralmente com a cabeça voltada para o ombro, onde tem a compressão, e quando ele faz esse movimento de olhar para o ombro, onde há a compressão, os músculos escalenos estreitam mais. E aí, se tiver uma compressão entre os músculos, vai haver uma compressão maior. Então, o estímulo desse nervo faz com que ele leve o estímulo de dor também para o resto do membro. Então, não há um dano, então não há uma lesão, há um excesso de estímulo por compressão. E a inflamação justamente quando pode existir inflamação? Pode. Desde que exista uma repetição dessa compressão durante o dia. Então, aquele local pode sim desenvolver uma inflamação. Ele fica naquele local bastante dolorido, principalmente por excesso da movimentação e da compressão naquele local ali. Pode existir sim. É diferente de uma lesão e dessa dor, essa parte que fica inflamada, dolorida, por conta de excesso de movimento, de compressão naquele local. Mas a maioria das vezes não é lesão. Não existe lesão, existe compressão do feixe vascular nervoso. Tá. Agora, fica aquela pergunta, né? Essa é uma região que, por exemplo, quem tem bursite pode até confundir, como você bem falou, com esse problema. Eu queria saber, doutor, qual é a incidência no consultório da síndrome do distiladero torácico? Sempre você vem trazendo aqui para o Saúde em Foco as suas demandas, ou semanais ou diárias. André, tem aparecido muito isso no consultório. Você trouxe esse tema para cá hoje porque isso tem acontecido com frequência, né? Por exemplo, quando você dorme no chão mesmo, que eu tô falando, no chão batido ali com um lençolzinho, que você dorme de lado, como eu durmo, você passa uns 2 dias com o ombro dolorido e também com essa parte aqui da coxa, do fêmur, né? Sim. Você está comprimindo no chão, então fica o seu peso comprimindo ali. Não é o caso, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu queria saber qual é a incidência disso, doutor, no consultório. Como é que tem sido isso? Você acredita que, assim, as queixas têm aparecido com relação a dormências nas mãos, dormência aparece, e alguns pacientes com queixa de dor nas mãos. Só que aí nós sempre questionamos do paciente a origem, como foi que se iniciou, como que se apresenta essa dor, se ela apresenta de forma súbita ou não, rápida ou não, se é de acordo com o movimento que ela faz. Então, de acordo com algumas perguntas que você faz e essas informações que o paciente lhe dá, é que você consegue suspeitar se ele tem síndrome do distiladero ou não. Por incrível que pareça, a maioria das vezes a gente consegue um diagnóstico. Quando a gente suspeita disso, a gente começa a excluir outras possibilidades ou incluir possibilidades de estímulos de compressão
nervosa sem que precise ser síndrome do desfiladeiro. E a maioria das vezes, André, acabamos encontrando coisas osteomusculares, por exemplo, ortopédia como bursites, como artrites, que conseguem evoluir com esse tipo de sintomas sem que seja síndrome do desfiladeiro. Um é importante, vou lhe dizer, que algumas vezes já apareceu para mim, eu encaminhei para meus grandes amigos ortopedistas que resolvem essa bronca, que é a síndrome do túnel do carpo. Sim. Entendeu? Sim. O paciente chega com uma queixa de dormência na mão e que, às vezes, não só dormência, mas como dor também na mão e perda de força. Só que aí você vai investigar se isso existe também no resto do braço, se isso passa por algum evento vascular ou não. E a maioria das vezes a gente consegue diagnosticar por suspeita clínica e solicitação de exames também complementares, a gente consegue chegar num diagnóstico. E eu cheguei a alguns diagnósticos de síndrome do túnel do carpo que o paciente realmente nunca imaginava que fosse e que foram encaminhadas para o devido especialista para resolver o problema deles. Ok. A Neide me mandou uma mensagem aqui. Neide, obrigado pela sua audiência. A doutor Marcelo foi ontem. Foi uma reprise até de um programa que o doutor Marcelo está participando de um congresso de ultrassonografia que está sendo feito em Maceió. Né? Tá até com o doutor Johnny Fábio lá, que vai fazer uma apresentação amanhã da esterossonossalpingografia. Opa. Eu demorei 19 horas para conseguir dizer essa palavra, esterossonossalpingografia. Tá no ar aí, Satanás? Tá? Então solta. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Já Boa estou tarde. ouvindo o programa. Opa. Vocês falando aí sobre esses problemas, eu quero perguntar ao doutor Arquiles. Eu sinto muita dor nas minhas costas, doutor Arquiles, muita dor insuportável. Arde, queima, fica como uma formiga. Esses dias eu fui bater lá no meu posto de saúde com a dor insuportável. Quando eu cheguei lá, a médica me atendeu na urgência, que eu não estava mais aguentando. Passou uma injeção lá, aliviou mais um pouco. E essa dor, ela não para. Isso deve ser problema de coluna, né? Passou uns exames, ainda estou aí para fazer. Mas eu fico cansada, fico um cansaço na minha frente, assim, no meu corpo, aquela coisa bem cansada mesmo, insuportável, sabe? E eu já não estou mais aguentando de tanta dor. Eu acredito que seja problema de coluna, né, doutor Arquiles? Que Deus abençoe, um abraço. Tudo de bom para o senhor e para o André Pepe, com meu amigo André Pepe e com meu amigo doutor Arquiles. Aquele abraço. Obrigado. A sua ouvinte Neide. Obrigado. André Pepe. Valeu, Neide, obrigado. Doutor Aquiles, ardor nas costas e dor nas costas. Aí tem uma multiplicidade de fatores que podem indicar esse problema, né? Exatamente. Dentre elas aí, dentro da sua especialidade, que é a cirurgia vascular. Tem alguma ligação? Pode ter alguma ligação? André, existe, sim, pode ser que tenha relação, mas isso tem que ser investigado. Tem outros sintomas também, entendeu? Quando é da minha parte, mas já aconteceu desse tipo de dor ser torácica, quando é no tórax e na parte do dorso, que é a parte das costas. Pode ser, por exemplo, com relação a um aneurisma. Um aneurisma de aorta abdominal pode ter esse tipo de sintoma também. De dor no tórax, também queimação, tá certo? Mas isso não é uma coisa frequente, é uma coisa rara de acontecer. Existe, claro, mas é numa porcentagem bem infinitamente menor com relação às dores do que com relação à coluna, por exemplo, entendeu? Perfeito, então tá falado aí, Neide, que bacana que você conseguiu o seu atendimento aqui de urgência no posto de saúde, bacana as pessoas procurarem não deixar, né? Dor não é normal, seja ela qualquer que for a dor que você esteja sentindo. Pode ser até dor de cotovelo, mas não é normal, né? Procura um especialista. Se for dor de cotovelo, procure um psicólogo para conversar com ele, bater um papo, né? Então tem que resolver. Doutor Aquiles, tem mais alguma coisa que você possa dizer, além de que as pessoas, quando sentirem esses sintomas aí, que a gente falou aqui, da síndrome do desfiladeiro torácico, procurar o especialista, não deixar para lá. Porque, doutor, no agravamento desse problema, o que é que pode acontecer? Isso. Em caso do paciente não tratar, André, pode acontecer piora dos sintomas. Por exemplo,
A gente, quando vai passando o tempo, a gente às vezes vai perdendo a capacidade muscular de fazer alguma coisa. Então, pode fazer com que o paciente se esforce bem mais para fazer aquilo que ele fazia antes com mais facilidade e comprimir mais ainda o feixe vascular nervoso, comprimir aquele nervo, comprimir aqueles vasos. Então, o ideal é, se você tem sintoma de dormência, de dor no braço, sem uma causa de perda de força na mão, perda de força no braço, sem uma causa definida, procure o médico. E isso não é normal, isso pode ser diagnosticado e pode ser curado. Entendeu? Mas que precisa que o paciente vá se existir essas alterações nos membros superiores, nas mãos e nos braços. Perfeito. Conversei com o Dr. Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, como eu disse, atende aqui no Sindicato Rural, no centro de Arapiraca, e atende também aqui no Comercial Metropolitan. Tá aí na tela, Angiologia e Cirurgia Vascular, Avenida Deputada Ceci Cunha, no Comercial Metropolitan. O telefone do consultório, telefone fixo, é 3530-8440, e o WhatsApp, para você marcar suas consultas pelo WhatsApp, 99961-4310. Tá? 99961-4310. Lembrando, o doutor Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. Doutor Aquiles, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, eu te aguardo aqui. Não leve falta, né? Não, vamos levar falta. Vai passar Sebastião, não, né? Vai ficar aqui, né? Acho que não. Tá bom. Então vamos estar aqui, tá? Segunda-feira, gente, vai ser bacana também aqui. A gente vai ter o Dr. Yuri Candiago. Olha aí o assunto de segunda-feira: dietas protetoras do coração. É isso mesmo, tá querendo proteger o seu coração? É com o cardiologista Dr. Yuri Candiago, que vai estar segunda-feira aqui, do meio-dia às 13 horas. Dietas protetoras do coração, que você pode comer, que vai fazer bem aí ao seu coração. Logo que começa a bater mesmo antes de você nascer. Doutor Aquiles, muito obrigado pela vinda aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser, meu amigo. Bacana, olha, o Saúde em Foco é o oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, 4009-6001, para você marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Santa Casa de Misericórdia de Maceió ofereceu Saúde em Foco com André Pepes, tá bom? Lembrando para você que tem jogo sim esse final de semana, uma ruma de jogos aí, Marco Aurélio, coloca aí na tela, a partir de amanhã, às 15 horas, tem esse jogo aí que esse jogo primeiro aí é o que mesmo? É um monte de garrancha ali que eu não... É IASA. Santa Cruz. Tá. Santa Cruz, isso. IASA de Arapiraca, lá em Recife, tá? Você tem também aqui logo mais, a partir das 15 horas, Ponte Preta e CRB, é lá em São Paulo. E você tem também aqui Esporte Clube Cruzeiro e CSA. Então o que não vai faltar aqui é jornada esportiva amanhã a partir das 15 horas. Muito obrigado, Edmilson Melo, pela técnica. Marco Aurélio, obrigado pelas imagens. Lembrando também para você tomar Propocaps, para você ficar fortinho aí, né? Isso mesmo, Propocaps. Para você emagrecer, Propofit, vai encontrar aqui na farmácia permanente aqui da Praça Lions, ou pelo telefone 99158-8419. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. A todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus, eu vou com ele. E se ele permitir, na segunda-feira a gente está de volta. Tchau. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas.